Gesem, o arábio e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro, que nele já não havia brecha nenhuma, ainda que até o tempo me vem, encontremo-nos nas aldeias do vale de Ono, porém intentavam fazer-me mal. Enviei-lhe os mensageiros a dizer: estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessarei eu a obra, enquanto eu a deixaria e fosse ter convosco? 4 vezes me enviaram o mesmo pedido. Eu, porém, lhes dei sempre a mesma resposta. Então Sanbalate me enviou pela 5ª vez o seu moço, o qual trazia na mão uma carta aberta do teor seguinte: entre as gentes se ouviu, e Gesem diz que tu e os judeus intentais revoltar-vos, e por isso reedificas o muro. E segundo se diz, queres, você, Neemias, ser o rei deles, e puseste profetas para falar a teu respeito em Jerusalém, dizendo: este é o rei de Judá. Ora, o rei ouvirá isso, segundo essas palavras. Vem, pois, agora, e consultemos juntamente. Mandei dizer-lhes: de tudo o que dizes, coisa nenhuma sucedeu. Tudo teu coração é que o inventas. Porque todos eles procuravam atemorizar-nos, dizendo: as suas mãos largarão a obra, e não se efetuará. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Então, eu vou ler até aqui e vou continuar pensando com vocês algumas das coisas que Neemias enfrenta. Agora vamos dizer assim, intramuros, as dificuldades que nós enfrentamos muitas vezes quando a gente está no ministério, no trabalho do nosso Deus em todas as suas dimensões. A primeira coisa que eu naturalmente quero tratar aqui, meus irmãos, é que há uma necessidade espiritual em nós da persistência. O que eu noto em Neemias é que ele tem uma tessitura, vamos dizer, quase uma longanimidade, um dom do Espírito Santo, A palavra longo ânimo, Isabel. A palavra longo ânimo é a palavra que a gente vai dizer de um elástico, que você puxa assim, longânimo. Ou seja, a pessoa que custa poder estourar, ou não é de estupim curto, conforme a gente às vezes tem costume de pensar. A minha família Anacleto, era uma família que não se contava até 3, era tempestade em copo de água na maior facilidade, e todo mundo se dizia: Anacleto tem estupim curto. Então a gente era famoso ali naquelas regiões ali. Mas o fato é que o Neemias vem mostrar para nós que ele falou: olha, eles mandaram falar: vem, vamos conversar aqui, vem cá. Mandaram uma vez, ele não foi. Mandaram 2, ele não foi. Mandaram 3, 4, e até ele falar: e pela 5ª vez. Essa colocação aqui é notável, porque mostra que às vezes nós precisamos da graça imensa do Senhor, do poder do Espírito Santo. E, meus irmãos, eu diria a vocês que não é uma coisa que a gente adquire do dia para a noite na vida cristã, não. Não é mesmo, entende? A gente, às vezes, tem a tristeza de ter até o próprio temperamento. Muitos de nós sofrem, não tanto por uma coisa que é um desejo pecaminoso da nossa parte, fazer aquilo, mas é por causa da nossa, muitas vezes, tessitura, vamos dizer assim, nossa vida familiar, aquilo que nós sofremos, nossas contingências pessoais. Cada um de nós tem um temperamento, mas, entretanto, tudo isso pode ser e deve ser controlado, deve ser dirigido pelo Santo Espírito de Deus, que é aquele que nos dá essa capacidade de aguentar, de suportar. E, meus irmãos, isso é tão importante, porque se não fora esta graça de Deus, eu digo a vocês que com muito pouco tempo a gente fica na igreja. Porque a igreja, eu acho que Jesus é muito sábio, Na igreja o Senhor não deixa ter só anjinhos, não, Aqui, quem dera fosse todos nós anjinhos. Quase que a gente passa um pelos outros, A gente passa um pelos outros porque é tudo etéreo, não tem físico, não tem carne, não tem nada. A gente passa um pelos outros sem problema. Mas aqui não. Aqui, se eu passar nesse corredor aqui, de certo modo, eu encosto nos cílios, ou eu encosto no Fuad aqui, ou no Fulton, e a gente acaba se empurrando aqui, porque a gente
na verdade, não é feito assim. Desse modo, a gente vai enfrentar dificuldades. E isso, irmãos, é a tônica da nossa vida, a persistência, o perseverar, a perseverança no reino de Deus. Jesus chega a dizer em João 15, né, que nós devemos ficar firmes, perseverantes, porque na perseverança, diz o apóstolo Paulo, ganhareis a vossa alma. Ou seja, a gente tem certeza que vai para o céu. Não pelo fato sempre de ter crido, mas pelo fato de estar resistindo tudo e com a graça de Deus centrada em Jesus Cristo. Então é um processo, irmãos, que nós vamos desenvolvendo. E às vezes nós vamos para a vida fora, viu? E chegamos até a certa altura da nossa vida e ainda a gente não conseguiu. Eu não esqueço eu já falei domingo passado, se não me engano, de um pastor presbiteriano que eu conheci, né? Que brigava por qualquer coisa, né? E era do estupim curto. Ele já estava bem velhinho, entrou no ônibus, a moça da catraca lá falou uma coisa para o rapaz da catraca falou uma coisa com ele lá, ele não gostou, e ele já partiu para a ignorância e chamou o moço e falou com ele, você não considera os mais velhos, você não tem educação, sua mãe não tem educação, e falou tudo que pôde falar, e de repente ele saiu furioso, pisando duro assim no fundo do ônibus, chegou lá no meio do ônibus, tinha umas 3 ou 5 pessoas lá, ele levantou o braço e falou, gente, o cobrador, olhou assim, você me desculpa, meu amigo, me desculpa o jeito que eu tratei você, viu? Eu sou servo de Deus, sou pastor, servo de Jesus Cristo. Eu não posso tratar ninguém como eu tratei você me perdoa. Bonito, né? Bonito. Eu acho que até a fraqueza dele, Deus deve ter tido misericórdia, como aconteceu com Jonas no navio lá, né? Que Deus salvou os marinheiros. Os marinheiros foram salvos por um profeta que estava desobedecendo o Senhor. Mas Deus é assim. Deus tira das nossas fraquezas a glória da sua misericórdia. Mas o desafio continua. Nós precisamos, irmãos, de desenvolver. E eu acredito que precisamos mesmo, mas muito. Né? E a graça de Deus na nossa vida, porque a gente não vai tratar com todo mundo do jeito que todo mundo é. Para começar, todo mundo muda. Eu sou muito calmo quando sou jovem. E quando eu fico velho, me suporte. Não é verdade? Porque suportar um velho não é fácil. Não é muito fácil. Não é? A gente sabe disso. Eu não esqueço, ainda passou bem jovem, eu ia para a congregação presbiteriana lá de Ouro Verde, onde eu tinha irmãos queridíssimos e até parentes. E eu hospedava na casa de um dos velhinhos lá, que era meu tio, avô. E toda vez que eu me sentava na mesa para almoçar, né? Isso era mais ou menos 12 vezes durante o ano, porque eu hospedava na casa dele 12 vezes, porque uma vez por vez na congregação de Ouro Verde. E aí eu sentava e ele falava, você sabe como é que eu conheci a Julieta? A mulher dele? Aí eu falei assim, sim. E assim, então, fui lá para conquistar a irmã dela, que era linda a irmã dela, era linda. A Julieta, que eu casei, não é tão não, mas a irmã dela, ele chamou ela assim, não é Julieta, não é? Mas a Julieta era um pouco surda, ela falou assim, é sim. Eu disse, se eu só soubesse o que ele está falando, só falaria não. Mas o fato é que era eu sentar, você sabe como é que eu conheci a Julieta? Meus irmãos, meus amados irmãos, lá pela 5ª vez, dá uma vontade, o senhor já falou para mim 4 vezes essa história. Mas eu lembrei um detalhe. Toda vez que eu sentava lá, eu disse, Senhor, me ajuda, porque um dia eu vou ser igual ao meu tio avô. Eu vou ser igual a ele. Porque o velho gosta das lembranças, gosta de lembrar. Entende? E então eu vou ser que nem ele. Então você me ajuda agora, porque aquilo que eu semear vai ceifar, não vai? Então se eu não fosse cordial, capaz de escutar, quando eu ficasse velho, quem ia me suportar? Né? Quem iria me suportar? Irmãos, esse é um aspecto importante que Neemias ensina. Vamos ser persistentes, pacientes, perseverantes. Porque no trabalho de Deus, meus irmãos, ou a gente aguenta mesmo, né? E suporta mesmo, ou a gente não vai ter jeito, né? Spurgeon falava da capacidade, da tenacidade do crente. Eu me lembro que Spurgeon contava a história de Marcos, um gladiador romano
poderoso, que já tinha títulos, muito título da vida fora. E aí, Marcos, ele realmente lutava e quando anunciava que ele ia lutar, o estádio romano enchia, porque sabia que era um homem poderoso. Mas foi ficando velho e nisso aparece outro gladiador jovem, um rapaz de uma força, de uma capacidade técnica e violenta. E aí esse rapaz desafiou Marcos. E aí os amigos de Marcos disseram, rapaz, ó, não aceita não, você já tem tanto título, né? Você tem tanto título, não vai não. E ele, não, eu vou, ele não me desafia, eu vou. Mas rapaz, o rapaz está derrubando todo mundo, e agora você vai cair. Aí um dos amigos de Marcos disse, rapaz, você já tem tanta cicatriz, rapaz, e você ainda vai querer que o rapaz te abra mais uma? Diz que Marcos disse assim, olha, para quem já tem tantas, mais uma será uma conquista, e eu vou. Então, meus irmãos, o Spurgeon diz assim, olha, o crente é assim. Eu estou cheio de cicatriz, entendeu? Mas se vier mais uma, eis-me aqui, eu vou. Né? Essa, meus irmãos, é um aspecto importante da vida desse servo do Senhor. Aqui você vai ver que ele suporta, e aqui você vai ver que ele tem essa situação que ele confronta, mas a gente percebe que ele fala, olha, eu vou agir da maneira como sei que Deus me orienta. A segunda coisa é o apego às Escrituras. Neemias mostra que é uma coisa interessante. Mais à frente, depois que eles tentaram levar ele lá no Vale de Ono, e ele não foi, então, Guilherme, eles convidaram, aí um amigo dele, né, chamou ele na casa dele lá, e ele foi na casa desse pelo menos entre aspas, amigo, né, e falou com ele, olha, é o seguinte, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos reunir lá no templo aqui era dentro do Santo dos Santos. E Neemias falou, não, peraí, eu não posso, no Santo dos Santos eu não vou entrar. Porque a gente sabe da história de um rei, por exemplo, que foi fazer um sacrifício, como Saul, depois o próprio rei Uzias, né, que também entrou e não devia, ficaram leprosos, tiveram problema. Então, Neemias falou, olha, a lei não me permite, eu vou obedecer as Escrituras. Mas vamos lá no Santo dos Santos, a gente vai ter uma visão. Não. Olha, meus irmãos, essa segunda questão que segura a gente na casa de Deus. O apego à sua palavra, o apego às Escrituras. Meus irmãos, tudo que nós suportamos neste mundo, de certo modo, já foi antedito, já foi colocado pela palavra de Deus. Eu gosto do Salmo 106 ou 107, onde fala que, então, foi José para o Egito. E nele se cumpriu a palavra de Deus. Acho interessante que diz que cumpriu na vida de José, do Egito, a palavra de Deus. Ou seja, o que José do Egito passou, já estava escrito na palavra de Deus. Cumpriu-se nele, de acordo com a palavra. Meus irmãos, a nossa vida, diz lá nas Santas Escrituras, que a gente, Gabriel, não tinha vivido nem um dia, mas, entretanto, todos eles foram escritos e determinados. Então, meus irmãos, a gente tem, com a graça de Deus, de ser apegado à palavra. Neemias falou assim, olha, para enfrentar os meus problemas, eu não vou abrir mão de uma coisa, eu vou ficar fechado nas Escrituras, eu vou andar de acordo com meu pai. E se isso era com ele, Rosane, naquela época, melhor para nós hoje, muito mais para nós hoje, que já temos a palavra de Deus completa, que o Filho de Deus nos deu o supremo exemplo, que foi paciente como foi o nosso Redentor, o Senhor Jesus. Né? A gente viu os apóstolos, aqueles homens de Deus como Paulo, que foram homens que tiveram tenacidade, coragem, tiveram disposição, tiveram firmeza e apego, acima de tudo, à palavra do Senhor. Então, Neemias vem trazer para a gente mais esta palavra muito importante. E, finalmente, eu queria te lembrar que Neemias tem outra característica muito maravilhosa, que é o cuidado devido com a falsa profecia. Então diz aqui, o versículo 11, ele fala, versículo 10, tendo ido à casa de Semaías, filho de Delaías, filho de Meetabel, que estava encerrado, disse ele, vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, e fecharemos as portas do templo, porque virão matar-te. Aliás, de noite virão matar-te. Essa expressão aqui, no hebraico, ela está muito
sinalizada para ser um tipo de poesia profética, um modo profético de falar, sabe? Quando a gente analisa no hebraico, os profetas falavam dessa maneira. Eles falavam de maneira dupla, assim, focada, para mostrar que aquilo não era a palavra dele, não. Era Deus, revelação de Deus para aquela pessoa. Então, esse homem aqui, né? O Semaías, ele está falando com Neemias, como se, olha, Deus está falando com você, virão matar-te. E vão matar você. Quer dizer, um falso profeta falando uma coisa dessa, dá para balançar. Né? É um profeta falando, está profetizando. Né? O povo falou, está profetizando sua vida. Então você está lascado, você vai morrer. Porém eu lhe disse, homem, como eu fugiria? Que entre no templo para que viva. Olha ele, pensando na palavra que eu acabei de dizer. De maneira nenhuma entrarei. Então percebi que não era Deus que o enviara tal profecia. Tal profecia falou ele contra mim, porque Tobias e o Sambalá o subornaram. Para isso subornaram, para me atemorizar, para que eu assim viesse a proceder e pecar, e para que tivesse motivo de me infamar e vituperasse. Se Neemias tivesse entrado, ele teria perdido a sua autoridade. Teria sido atacado, denunciado e teria morte, talvez apedrejamento. Então você vê a situação dele. Lembra-te, meu Deus, de Tobias, de Sambalate, no tocante a essas obras, e também da profetisa Noédia. Então tinha uma mulher também que se fazia de profetisa, daquela conjuntura, né? E dos mais profetas que procuravam fazer medo em mim. Então, meus irmãos, uma das coisas que nós devemos estar sempre centrados é que a falsa profecia corre livre, desde aquela época e até hoje. Os profetas têm algumas características, e infelizmente eles não dizem, e muitas vezes até se traem eles próprios. Mas o que motiva eles é a grana, é o dinheiro. Entende? E pelo dinheiro, eles estão dispostos a fazer qualquer coisa na casa de Deus. Se é para juntar gente, e se é para cair dinheiro, se é para ter dízimo, se é para ter oferta, olha, vão colocar na igreja qualquer coisa. Não importa se Deus pediu, se não pediu, se Deus aprova, se não aprova. O importante é a casa de Deus cheia, né? Cheia porque, de fato, o dinheiro vai cair. Meus irmãos, essa vivência maldita, né, dos falsos profetas, eles são motivados pela cobiça. Isso é a destruição, né? Isso hoje é muito comum. Isso está mais comum do que podemos imaginar. Qualquer igreja começou a crescer, começou a ficar enorme. Infelizmente, a gente começa a ver o desprezo pela doutrina, o desprezo pelo culto, entende? E aí você vai ver que o culto de Deus, que é para ele, agora torna-se um objeto para o homem. Olha, vamos fazer as igrejas emergentes, as igrejas que procuram ser notável na cidade, que junta gente, que atrai pessoas, né? O importante é que a gente faça, né? Não esqueça um dos pastores de Belo Horizonte escreveu um livro, e no livro dele, ele falou ele aconselhando os outros colegas pastores, ele falou assim, olha, quando eu sei que tem uma igreja vizinha que está lotada de gente, quando eu sei que ela está enchendo mesmo, eu já vou direto conversar com o pastor lá, e saber como é que ele está fazendo para encher aquela igreja, e eu vou aprender com ele. Eu disse, meu Deus, que atitude mais desprezível à luz da palavra de Deus, né? Eu não posso enfeitiçar-me definitivamente por essa coisa. A segunda perigo que nós temos na falsa profecia é a sua sutileza, a sua aparência com a verdade. Meus irmãos, é impressionante. A ponto hoje, por exemplo, da gente ver pessoas na igreja que assistem algum padre que fala bem, né? Ou alguma profetisa aí que fala muito bem, né? Uma Sônia, como esposa daquele homem da igreja, daquele cara Hernandes, né? Também, acho que é Hernandes que ele chama. A esposa é Sônia, lembra da igreja? Isso. Estevão Hernandes, exatamente. Não é? Aquela mulher, quando fala, ela tem um verve que eu vou te contar, né? Poucos de nós, pastor presbiteriano, chegam no pé dela, né? Ela fala aquela coisa assim, mas que a gente fica até arrepiado, né? Tem gente que fala, pastor, mas que palavra. Neemias não se entregou, não se deixou enganar.
né? Foi muito bem o rapaz que profetizou, aqui como eu disse vocês, e falou nos termos proféticos. Ele era uma pessoa experimentada nas palavras proféticas, né? Na forma profética de falar. Ele sabia como o profeta fazia. O grande perigo que nós temos da falsa profecia e dos falsos profetas e do falso culto é que ele parece demais com o verdadeiro. E é isso que engana. Né? Os falsos profetas não vai dizer só, sou do diabo. Hein? Não. Ele vai falar lá, eu amo Jesus, Jesus é maravilhoso. Jesus. Quer dizer, ele pega o nome de Jesus e vai fazendo a obra maldosa dele para enganação. E a gente fica ativo porque a gente sabe um modo de avaliar um profeta. Vamos lá, Deuteronômio capítulo 13, é um texto muito especial. Deuteronômio capítulo 13, eu acho que é um texto que você nunca deve esquecer, né? Porque para mim ele é básico para a nossa compreensão. Né? Ele diz assim, quando um profeta ou sonhador se levantar no meio de ti e te anunciar um sinal ou prodígio e suceder o tal sinal ou prodígio de que te houver falado, pronto, acabou, é de Deus, né? Porque olha, se um profeta... Quando um profeta ou sonhador se levantar no meio de ti e te anunciar um sinal, um prodígio, e suceder. Então você vê que é possível acontecer. É possível até, por exemplo, você ver um milagre que alguém atribui a um ídolo, a um pedaço de pau. O profeta Oséias fala, o meu povo, Oséias 4,12, o meu povo consulta o seu pedaço de pau e a sua vara lhe dá a resposta. Então é possível uma pessoa clamar aquela Aparecida do Norte ali, e quando você vai à Aparecida do Norte, uma vez que eu passei lá, eu me lembro que, por favor, chegaram a olhar lá o templo, que chama Basílica, né? A palavra Basílica, a Basileia é lugar do rei, né? A rainha. Então a Basílica é lugar da rainha do céu. A Aparecida do Norte é rainha do céu. Você entra lá, tem um quarto maior do que esse aqui, cheio de tudo que você pode imaginar, de óculos, muleta, de declarações, pedaços de jornal, entende? De cura que a Aparecida fez. Vamos continuar. E o profeta que tiver feito esse sinal e tiver cumprido, te disser, vamos, após outros deuses que não conheceste, não ouvirás a palavra desse profeta ou sonhador, porquanto vosso Deus vos prova, para saber se amais o seu vosso Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma. Andareis após o seu vosso Deus, e a ele temereis, e guardareis os seus mandamentos, e ouvireis a sua voz, e a ele adorareis, e a ele vos achegareis. Então, observem, o apego às Escrituras, né, é o método santo de avaliação de qualquer profecia. Olha, irmãos, a gente não pode, mas aquela igreja, pastor, ela faz milagres, faz obra maravilhosa. Olha, tem pessoa lá que fumava droga e agora está livre da droga, entende? Tem pessoa lá, pastor, que o pastor lá orou, a pessoa ficou curada. Então, você não pode dizer que não é de Deus, né? Porque não é de Deus uma coisa dessa. Olha, meus irmãos, a nosso crivo de exame de profetas falsos não são as suas palavras bonitas e não são seus milagres espetaculares. A nossa avaliação do profeta falso é a exposição da palavra de Deus. Será que ele está falando coincide com a palavra? Se não, fora. Eu não esqueço que a nossa igreja, o Silas talvez se lembre, talvez o Fouto também, alguns outros irmãos aí, que teve um período que as ondas vêm sobre a igreja, né? Teve um período de uma onda chamada o milagre do dente de ouro. Não sei se alguns de vocês lembram. E olha, aquilo pegou o Brasil. Pegou o Brasil, sim. E igrejas se racharam e tal, o milagre do dente de ouro. A pessoa, de repente, fazia oração lá, abria a boca e tinha um dente lá de ouro. Né? E houve até pastor presbiteriano, né, que acabou sendo seduzido por essa coisa, né? E até deu testemunho que a esposa mesmo recebeu um dente de ouro e tal. Eu não esqueço que quando eu vi aquilo ali, eu lembrei de que meu pai era dentista, então eu logo lembrei do meu pai que falava, olha, meu filho, a coisa mais triste que tem na minha vida como dentista é ter que colocar produto, prata, seja lá o que for, na boca de uma pessoa, entende? O ouro, porque eu queria ser que nem Deus. Meu pai falava, eu queria ser um dentista que tivesse o poder de Deus de dar os dentes bonitos que Deus dá a todas as pessoas. Eu queria que depois que eu sair do meu gabinete, ela sorrisse e todo mundo é Deus que fez aquilo ali. Engraçado, aqui ficou na minha mente quando eu era criança, meu pai falando isso.
Quando eu vi falar que Deus estava fazendo obturação a ouro, eu disse, uai, então o Senhor baixou o nível, entende? Em vez de fazer uma coisa bonita, como ele fazia, que meu pai tinha vontade, agora Deus está metendo ouro na boca dos outros aí. E eu me lembro que fez até uma poesia, né? O Milagre do Dente de Ouro, que é uma poesia bem grandinha, né? O sistema Cestílio, daquele literatura de cordel, e eu publiquei. Alguns colegas ficaram meio chateados comigo, mas eu falo, olha, eu não posso, porque a Bíblia fala que Jesus fazia tudo esplendidamente bem, tanto o surdo ouvir como o mudo falar. Jesus faz tudo esplendidamente bem. Não esqueço que o meu filho Paulo, né, Demetrios, ele, quando pequeno, tinha aquele Robocop, aquela fase do Robocop, você lembra, né? E eu me lembro que um dia o Paulinho falou comigo assim, ô meu pai, será que não tem como eu ter um braço assim igual o Robocop? Eu disse, não, filho, nunca. O seu braço é maravilhoso, que Deus te deu. Né? Ele viu o Robocop, aquele braço de aço, né? Então, eu pensei que Deus não pode dar um braço de aço? Mas Deus, se Deus dá um dente de ouro, como é que Deus não pode dar um braço de aço? Meus irmãos, a gente não pode abrir mão da palavra. A palavra é o critério que nós temos para tudo avaliar, para tudo examinar, para tudo conferir. E baseado nisso, como Neemias, nós vamos nos guardar de qualquer desvio, de qualquer fraqueza, de qualquer abandono. E vamos ficar firmes até o fim, porque na palavra de Deus nós temos toda a segurança. Que Deus assim nos ajude, né? Que persistente e que paciente nós continuamos na sua jornada, na nossa jornada, né? Que apegados à Escritura sempre e que também a gente saiba avaliar os profetas, as profecias, as pregações que muitas vezes nós somos expostos. E assim brilhe a luz de Cristo em nosso viver cada dia. Amém, né? Vamos ficar de pé, vamos orar, terminando o nosso culto. Vamos orar o Pai Nosso, a oração do Senhor. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Meus irmãos, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o amor maravilhoso de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão, a consolação e o poder do Deus Espírito Santo, seja com todos nós, com todo o povo de Deus que aguarda a volta de Jesus sempre. Aleluia. Maranata. Amém.